Hoje, dia 8 de novembro de 2017, são 22 horas e 50 minutos e eu sou Márcio e o canal é Shaolin Japan. E hoje eu vou trazer para você as notícias da visita do Donald Trump à Ásia, notícias que o Brasil não mostra. Para você que é a primeira vez que está no canal, seja muito bem-vindo. Para você que já é um Shaolin, meu obrigado como sempre. E vamos às notícias. O Serviço de Pesquisa Congressional dos Estados Unidos compilou uma lista de possíveis opções sobre como lidar com a Coreia do Norte, incluindo ataques contra instalações nucleares e de mísseis. As opções fazem parte de um relatório do órgão americano. A primeira opção seria manter o status quo militar ao mesmo tempo em que se aumenta a pressão econômica e diplomática. A segunda opção seria o aumento da contenção e da dissuasão, por meio do envio de mais tropas à Coreia do Sul e do reposicionamento de armas nucleares táticas para dentro da Península Coreana. Já a terceira opção seria impedir que o lado norte-coreano melhore suas capacidades de mísseis. Quanto às opções para a realização de ataques contra Pyongyang, o Serviço de Pesquisa Congressional americano disse que poderia atacar instalações de fabricação de mísseis. No que diz respeito às opções de realizações de ataques contra Pyongyang, o Serviço de Pesquisa Congressional fez menção à eliminação de instalações para mísseis balísticos intercontinentais e investidas de larga escala contra alvos que incluem instalações nucleares. No entanto, o órgão adverte sobre a possibilidade de retaliação por parte da Coreia do Norte e o grande número de mortos que seria possível. O relatório também aponta tentativas de mudança no regime e a retirada de tropas americanas da Coreia do Sul, em troca da desnuclearização norte-coreana. O Serviço de Pesquisa Congressional norte-americano diz que compilou tais opções como material de referência para os membros do Congresso, independentemente da política adotada pelo governo do presidente Donald Trump. Em 11 de setembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade o projeto de resolução com sanções contra a Coreia do Norte, em razão dos seus repetidos ataques e testes nucleares de mísseis balísticos. A resolução inclui um limite de exportação de petróleo para o país e proíbe nações membros da ONU de conceder visto de trabalho a norte-coreanos. Para aumentar a eficácia das sanções e propiciar diálogo, cabe dar especial atenção à iniciativa de países da África que mantêm relações tradicionalmente amistosas com a Coreia do Norte. Neste comentário, fala sobre o assunto o especialista sobre economia americana que leciona na Escola de Estudos de Artes Liberais Internacionais da Universidade Waseda. Desde a época da Guerra Fria, a Coreia do Norte mantém laços fortes e estreitos com nações da África, continente que acolheu favoravelmente a doutrina de independência propugnada por Pyongyang. Com o fim da Guerra Fria, a Coreia do Norte passou a ter dificuldades econômicas e começou a realizar negócios tendo por base as suas embaixadas na África. Agora, a Organização das Nações Unidas divulga relatórios segundo quais muitas nações da África não aplicam sanções contra a Coreia do Norte. O documento aponta como exemplos o tráfico de armamentos, a lavagem de dinheiro e a aquisição de recursos naturais. Afirma-se que o país asiático obtém divisas através da exportação de trabalhadores para a construção civil e para obras de infraestrutura, e também por meio da venda de armamentos. Contudo, nem todos os países africanos negociam com a Coreia do Norte. Os principais países que mantêm acordos bilaterais com países ocidentais não se relacionam com a Coreia do Norte. Os países da África que sofrem com conflitos e problemas políticos são os que são citados internacionalmente em questões de direitos humanos e são justamente esses que são os amiguinhos da Coreia do Norte. O Shinzo Abe aproveitou nessa oportunidade a reunião para pedir a essas nações africanas para que apliquem com rigor as sanções. Os representantes das nações africanas atenderam ao chamado do premier japonês, criticando publicamente o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte. Mas as negociações que são feitas por debaixo dos panos entre a África e a Coreia do Norte provavelmente não vão cessar por aí. Se o Japão realizar zelosos encontros com tais países, a fim de tentar dar
cabo a essas negociações por debaixo dos panos com a Coreia do Norte, provavelmente isso pode ser uma forma de reduzir a negociação de armamentos e tráfico humano. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca disse que o governo americano irá aguardar mais algum tempo para determinar se a pressão feita sobre a Coreia do Norte está dando resultado ou não. McMaster falou ainda à NHK na quinta-feira sobre a maneira de lidar com Pyongyang, que parece estar acelerando seu programa nuclear e de mísseis. McMaster afirmou que os Estados Unidos têm como objetivo isolar a Coreia do Norte com sanções de conselhos da ONU, isolando ela economicamente, e declarou que o Donald Trump deve fazer pedidos aos países em que vai visitar durante o seu rolezinho pela Ásia. Contudo, foi acrescentado que será um tempo para verificar o resultado desses esforços, e afirmou que os Estados Unidos vão analisar com muito cuidado o que podem fazer depois de verificar as táticas atuais. O conselheiro se referiu a um comentário feito por Trump sobre a Coreia do Norte. Trump afirmou no domingo que seu secretário de Estado está perdendo tempo tentando negociar com Pyongyang sobre o programa nuclear e de mísseis. McMaster citou que isso não significa que o governo americano tenha fechado as portas para o diálogo. Porém, ele enfatizou que não há muito tempo para resolver a questão norte-coreana. Fumiaki Kubo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio, comentou alguns tópicos da reunião de cúpula. Kubo diz que essa reunião de cúpula será diferente da primeira realizada em fevereiro. O foco será o quanto o Japão vai conseguir firmar uma relação forte e estável com os Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump, que está agora entrando nos eixos. Especificamente, deveríamos ver como os dois países vão lidar com a Coreia do Norte e reagir à China, e como Tóquio e Washington vão lidar com as situações econômicas no futuro. No tocante à Coreia do Norte, o governo de Trump está adotando uma posição mais dura do que o governo anterior de Barack Obama. O governo japonês, em geral, está do mesmo lado da posição dos Estados Unidos e apoia. O primeiro-ministro Shinzo Abe e Trump deverão discutir maneiras de aumentar de forma eficaz as sanções contra Pyongyang. Eles devem também discutir sobre o quanto eles esperam a cooperação da China sobre esse assunto e até que ponto eles estão tendo este apoio de Pequim no momento. O presidente Trump mencionou o sequestro de cidadãos japoneses pela Coreia do Norte durante um discurso feito nas Nações Unidas e marcou um encontro com a família de uma vítima desse sequestro no Japão. No que diz respeito aos laços econômicos bilaterais, os Estados Unidos querem finalizar um acordo bilateral de livre comércio, mas o Japão mantém a sua política básica de manutenção do marco da Parceria Transpacífica, TPP. A prioridade do Japão em reformar o marco da TPP com os 10 países que sobraram depois da saída dos Estados Unidos. Seu objetivo é estabelecer um sistema com esperança que os Estados Unidos voltem ao acordo. Acredita-se que vai ser difícil aos dois países chegarem ao acordo na questão do comércio se ambos insistirem em manter suas posturas atuais. Filha de Donald Trump e também conselheira presidencial, enfatizou a necessidade do avanço das mulheres em setores dominados pelos homens. A Ivanka Trump falou na conferência da Assembleia Mundial para as Mulheres em Tóquio na sexta-feira. O empoderamento econômico das mulheres tem sido um assunto em foco para mim por muitos anos. Garantir que 50% da nossa população possa participar totalmente na força de trabalho é importante para fortalecer nossas comunidades e aumentar a nossa prosperidade. Ela disse também que se juntou à administração de Trump para criar uma sociedade na qual as mulheres desempenham um papel melhor e maior. As notícias foram as seguintes. O presidente norte-americano Donald Trump pediu para que Rússia e China aumentem a sua pressão sobre a Coreia do Norte, a fim de forçá-la a desistir do seu programa de desenvolvimento nuclear.